Existe, então, essa espécie de pânico moral sobre diversos autores. Do tipo, você não pode fazer determinada leitura, porque essa leitura significará que você, de alguma forma, endossa aquelas ideias, você endossa uma espécie de consequência das ideias, né? E por conta disso também, o próprio Heidegger ficou muito tempo interditado no debate. Eu lembro na universidade, no Brasil ainda, não aqui, mas no Brasil, ah, na universidade uma vez tivemos uma discussão sobre Heidegger, porque eu fiz uma leitura através de Slavoj Žižek. Né? Slavoj Žižek uma vez citou Heidegger, procurei aquilo que ele tinha citado e só fiz a leitura daquele capítulo e fui ter uma conversa sobre Heidegger com um professor que é marxista. E tendo essa conversa com ele, umas pessoas chegaram e aí falaram comigo o seguinte: olha, eu não acho de bom tom lermos e discutirmos Heidegger, porque nós sabemos a consequência de suas ideias. E eu perguntei de forma muito sincera, eu juro pra vocês que foi de forma muito sincera, eu perguntei na época. Eu disse, mas qual a consequência das ideias? Quais são as consequências das ideias de Heidegger? Obviamente, a pessoa estava se referindo ao N-word, né? A palavra proibida que começa com N e termina com zismo, né? O Nzismo. A pessoa se referia a isso. Mas eu não acho que as ideias do Heidegger levem ao Nzismo. Eu acho que na verdade não tem. Não, por exemplo, a interpretação ah, que nós temos. Temos interpretações heideggerianas à esquerda e à direita. Nós temos interpretações heideggerianas de quarta posição, como é o caso do próprio Dugin. Alexander Dugin, ele reinterpreta o conceito de Dasein a partir Dasein, né? Desculpa, Dasein. Ele reinterpreta o conceito de Dasein de uma forma muito particular, verdade seja dita. Eu acho a interpretação do Dugin uma interpretação um tanto quanto particularíssima, mas ele faz uma interpretação de Dasein para poder substanciar a sua tese de quarta teoria política, né? Mas ou seja, não existe uma teleologia da teoria heideggeriana. Não existe uma teleologia da interpretação heideggeriana. Né? Você pode pegar a partir dessa interpretação e fazer vários desenvolvimentos. Pois bem, e aí quando você pega tudo isso, como é que eu chego agora em Nando Moura? O Nando Moura tá há alguns tempos, e não só ele, tem uma certa galera que pegou, por exemplo, o Oswald Mosley, né? O britânico Oswald Mosley, e porque um post que eu curti tinha uma foto do Oswald Mosley, aí alguém procurou quem era Oswald Mosley, viram que era o fascista do Peaky Blinders, porque a referência sobre Oswald Mosley é Peaky Blinders, né? Só daí você já percebeu que tem um problema de leitura ali. Mas tudo bem, não vou cobrar que a pessoa domine quem era Oswald Mosley ou coisa do tipo. Ok, você não conhecia, você conheceu através de Peaky Blinders. E aí vieram falar bem assim, olha, você então curte um fascista inglês. Olha, por acaso não, né? Por acaso não. Não sou muito fã do Oswald Mosley. Mas caso eu gostasse dos escritos do Oswald Mosley, eu não teria problema nenhum em falar isso. Porque, por exemplo, eu falo isso do Codreano. Alguém que não era fascista, era anterior, né? Eu acho que ele não teve um contato direto com o fascismo, mas era alguém. Primeiro, ele era antissemita, e eu não sou. Mas ele era antissemita porque basicamente toda a Europa era antissemita, né? Ainda mais os nacionalistas europeus. Ele era um nacionalista romeno e ainda assim eu admiro o Codreano. O Oswald Mosley. Agora, como é que eu vou chegar para vocês aqui e vou dizer agora que
eu sei que eu sei que o Nando Moura nada sabe sobre aquilo que ele está falando. Seja sobre Oswald Mosley, seja sobre Curtis Yarvin. E nós iremos chegar em Curtis Yarvin, mas primeiro eu quero começar pelo Oswald Mosley. Ao contrário do Nando Moura, eu li Oswald Mosley, tá? Porque eu não tenho pânico moral. E porque eu sei ler, diferente dele. Por exemplo, esse livro aqui, Faces, né? Que são 100 questões perguntadas e respondidas, né? 100 questões feitas e respondidas do Oswald Mosley. Ele explica, inclusive, a sua visão sobre fascismo. E aí é que eu quero até falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Aquilo que eles acusam o Oswald Mosley e que eu supostamente gosto do Mosley, né? Supostamente eu gosto do Oswald Mosley, dentro da interpretação nando-mourística. E por que ele acredita que eu gosto do Oswald Mosley? Porque eu curti uma publicação que, dentro de 10 fotos, uma delas era do Oswald Mosley. Ok? Mas, acreditem, é isso. Mas se eu tivesse realmente gostado do Oswald Mosley, se eu gostasse dele, não teria problema nenhum. Mas ao contrário do Nando Moura e de sua caterva de energúmenos, que conheceram o Mosley através do Peaky Blinders, eu li o Oswald Mosley. E eu discordo do Oswald Mosley. Por exemplo, alguém sabe a posição do Oswald Mosley sobre voto feminino? Alguém sabe a opinião do Oswald Mosley sobre voto feminino? Hã? Tô fazendo a pergunta. Responda aqui. Alguém sabe a opinião do Oswald Mosley sobre voto feminino? Eu posso dizer. Ele não só acreditava no voto feminino. Ele não só acreditava no voto feminino e que era um direito inalienável das mulheres, como ele acreditava que questões relativas à mulher, como por exemplo, questões relativas à legislação sobre maternidade, legislação sobre direitos reprodutivos, legislação sobre, sobre qualquer... Por exemplo, as mulheres são a maioria dentro da pedagogia, certo? Na visão do Mosley, elas deveriam tomar essas decisões e seus votos seriam principalmente setorizados, não é? E elas teriam o controle sobre a questão programática pedagógica da Inglaterra. Essa era a visão do Oswald Mosley sobre voto feminino, né? Colocar assim, um woke. É isso. Essa era a visão do Oswald Mosley. Provavelmente você vai encontrar hoje no Twitter pessoas falando coisas completamente diferentes disso. Muito mais radicais hoje do que o Oswald Mosley, né? Mas por que então chama o Oswald Mosley de fascista? Eu respondo. Porque ele próprio se colocava como fascista. Mas espera, jovem gafanhoto. Não seja como Nando Moura. Escute e não faça o recorte. Escute até o final. Jorge Esponja mandou R$6,50. O erro de Salazar foi ter matado pouco. Tem que mandar a Mariana Putágua pro porão do PID. O erro do Salazar, cara, eu não acho de verdade que ele tenha cometido esse erro, né? De ter matado pouco, coisa do tipo. Eu acho que ele, dentro das condições que estavam dadas à época, ele conseguiu fazer uma repressão organizada, vamos assim falar. Ele fez uma repressão organizada, né? E a Mariana Mortágua nem precisa, cara. Você nem precisa mandar a Mariana Mortágua pra um porão do PID. Vai transformá-la em heroína. Ela está destruída politicamente, né? Façam como o Jorge e mandem o Live Pix. Voltando aqui. O que eu tava falando, né? o
O cara manda bem assim no chat. O que vocês acham do Mussolini? Ô, Vini! Ô, Vini! Ô, Vini! Ô, Carlos Becker! Sai daqui, Carlos Becker! Os caras botaram o Carlos Becker aqui no chat, porra. Ah, sai pra lá, Carlos Becker. O Carlos Becker aqui no chat. Nós devemos amar Mussolini? Não, vocês não devem amar Mussolini. Mussolini é feio, é mau, é fedorento. Não façam isso, tá? Pronto, está respondido, Carlos Becker. Voltando a resposta ao Nando Moura, né? O Nando Moura, ele diz bem assim: olha, você gosta de um fascista inglês que é o Oswald Mosley. E aí agora eu vou responder. Então, ok. Alguém consegue dizer por que ele chama o Oswald Mosley de fascista? Eu respondo. Porque o Oswald Mosley se denominou fascista. Mas, jovem gafanhoto, não faça como o Nando Moura. Não faça um recorte maldoso e esqueça o resto. Escute até o final. Você já parou para ler a definição de Oswald Mosley sobre fascismo? Alguém aqui já parou para ler a definição de Oswald Mosley sobre fascismo? Hã? Espero que vocês... vamos lá. Vamos lá. Eu li... olha como é. Você precisa ser alguém curioso intelectualmente, né? E como essas pessoas não leem nada, como essas pessoas conheceram Oswald Mosley através de série da Netflix, e eu conheci Oswald Mosley através de livros, né? Então temos uma pequena diferença aqui. Mas então eu vou te dizer qual é a definição dele sobre fascismo, tá? A definição do Mosley sobre fascismo é, primeiro, a história dele é a seguinte. Ele era do Partido Conservador, ele sai do Partido Conservador, ele vai para o Partido Trabalhista, ou seja, ele saiu do Partido Conservador, foi para a esquerda, passou 7 anos na esquerda, e aí ele entendeu que a direita e a esquerda inglesa eram incapazes de responder aos anseios da sua nação, do seu império à época. Não é? E ele dizia que precisava de uma força política que fosse leal à coroa. Era isso que ele defendia. Um partido político, uma posição política que fosse leal à coroa. E aí ele define, ele diz que deve então haver uma terceira posição, que está fora da esquerda e está fora da direita. E ele obviamente vai chamar isso de fascismo, pega emprestado o conceito de fascismo. Mas aí há uma outra pergunta que é, então o que o seu fascismo tem a ver com o fascismo italiano? Ou com o germânico, não é? Como o caso da Alemanha nazista. E ele diz o seguinte, olha, não é que tem alguma coisa a ver entre a Itália, a Inglaterra e a Alemanha. São fascismos diferentes, porque cada um desses fascismos devem estar de acordo com a cultura política do seu país. Ou seja, é uma terceira posição que respeita a história da própria nação. Você poderia chamar isso de outra coisa qualquer. Você poderia chamar isso de, por exemplo, britanismo. Né? Qual o nome do seu partido? Meu partido é o Partido Britânico. Não precisaria ser chamado de partido fascista. Denominou-se partido fascista porque, na época, existia um movimento fascista na Itália, também ocorria um movimento fascista na Alemanha, que é o movimento nazista, né, nacional-socialista, e que tem como base, segundo ele, o respeito cada um ao modo de governo, a modo histórico. Mandou 500, mandou R$ 5. E quando eu mostrar para o juiz que você chama homens para a sua casa para ajeitar seu buraco em Orlandinho, o que você vai falar? Eu acho que não apareceu pra vocês, né? Porque chegou pra mim, cara, um superchat. Eu vou colocar já pra vocês escutarem. Não aparece pra vocês, apareceu só pra mim. Peço desculpa. Mas voltando. Então, ele acredita que a terceira posição é exatamente essa questão
que não necessariamente você terá que copiar o que aconteceu na Itália, ou o que aconteceu na Alemanha, o que acontecia, né, à época na Alemanha ou na Itália. Mas uma posição que respeite, primeiro, o povo inglês, que respeite o povo inglês, que respeite a cultura política inglesa e que esteja de acordo com os anseios daquela população. Esse é o primeiro ponto, certo? Então, essa é a definição de fascismo do Oswald Mosley. E o Oswald Mosley ainda vai além. Ele diz, olha, dentro das posições fascistas você terá um corolário tão grande de posições, né? Você tem uma diversidade de posições tão grande que você não terá nas questões socialistas, por exemplo. Porque não existe uma doutrina única do fascismo. O fascismo a doutrina do fascismo tem na Itália. Você vai ter uma doutrina nazista para a Alemanha. Você vai ter uma doutrina britânica para o Reino Unido. E você teria essa espécie de doutrina respeitando a cultura política local. Pois bem, ele definia como fascismo porque aquele conceito, e ele próprio diz isso, ele próprio escreve isso, esse conceito de fascismo, ele acolhe a época, porque era um movimento que, segundo ele, segundo o entendimento dele, era uma espécie de, olha, essa é a única forma de você conseguir respeitar a cultura política local. Essa é a única forma de você conseguir chegar onde outros não estavam chegando à época. Essa é a perspectiva do Oswald Mosley sobre fascismo. Se você acha que eu estou errado, leiam. Leiam. Eu peço para que vocês leiam. Aqui está. Se vocês acham que eu estou errado, leiam. Agora cabe a pergunta. Mas Orlando, você, de alguma forma, admira Oswald Mosley? Não, não gosto do Oswald Mosley. Não por ele ser fascista, esse fascista do caralho. Nada disso. Meu problema definitivamente não é esse com ele, né? O meu problema com ele é de outra natureza, e eu vou explicar qual é, de que natureza é meu problema com ele. O meu problema com o Oswald Mosley é que eu acho que suas posições também não entregariam para a Inglaterra a necessidade inglesa, não atenderia as necessidades inglesas e não entregariam futuro para a Inglaterra, não é? É isso que eu acredito. Mas, aqueles que acusam que eu sou de alguma forma fascista porque curti uma postagem que tinha uma foto do Oswald Mosley, vocês não sabem o que de fato substancia o fascismo de Oswald Mosley. Vocês não têm ideia, porque vocês nunca leram. Vocês se informam a partir de inteligência artificial. Vocês se informam a partir de inteligência artificial. Vocês se informam a partir de série da Netflix. Vocês não fazem leitura. Mas vocês querem debater política, vocês querem debater teoria. E você não irá conseguir debater teoria a sério comigo dessa forma, não é? Mas aí eu também estou vendo, agora, recentemente, algumas pessoas falando, assim, imbecilidades quilométricas sobre Curtis Yarvin, né? As pessoas estão chegando em imbecilidades quilométricas sobre Curtis Yarvin, muito por conta do próprio Nando Moura. Por exemplo, e eu estou preparando um vídeo que vai ser percebam bem, escutem o que eu vou falar aqui para vocês agora. Eu estou preparando uma live em que eu vou desmontar todos os argumentos de Nando Moura, que são pouquíssimos, né? O deles já foram desmontados diversas vezes, mas são poucos, e do João Carvalho, acho que é esse o nome dele, que é um youtuber comunista, sobre Curtis Yarvin. Tudo que eles falaram sobre Curtis Yarvin será desmontado em uma live que eu estou preparando para vocês aqui, tá? Pois bem, como eu já deixei claro aqui até agora, né? 25 minutos de live, já deixei claro que Nando Moura não sabe do que está falando quando fala sobre Oswald Mosley. Não já deixei claro isso?
que ele não sabe do que está falando quando está falando sobre Oswald Mosley. Pois bem, então eu vou fazer agora a questão de falar também sobre Curtis Yarvin. Ele, por exemplo, diz que Curtis Yarvin é um racista. E ele ainda acusa de antissemita e nazista. Primeiro ponto, eu faço questão aqui agora de explicar do porquê que ele não é nazista e que é mentira essa ideia de que o Curtis Yarvin é adorado pelos nazistas americanos. Isso é, assim, é uma coisa de retardado quem diz isso, tá? É coisa de retardado. O chamado Thielverse, né? Do Peter Thiel, em que você tem ali Peter Thiel, aí você vai ter abaixo dele o J.D. Vance como parte política, mas como intelectuais você vai ter o BAP, você vai ter o Curtis Yarvin, você vai ter o Barbaric Discipline, você vai ter diversos outros ali abaixo do Thiel. E aí, quando você para ver se ele realmente é ou não antissemita, quero que vocês observem que existe uma disputa no seio da direita americana entre os Groypers e o Thielverse. E o que está assim, o que é fulcral nessa disputa entre os Groypers do Nick Fuentes e Candace Owens, Tucker Carlson e essa galera, né? E o Thielverse é a questão judaica. A questão judaica está no centro dessa disputa. Ok? O próprio Curtis Yarvin, porque, salvo engano, Peter Thiel é judeu. É uma bicha judia, né? Ainda alemã. Uma bicha judia alemã. E eu acho que o próprio Yarvin também é judeu. Salvo engano. Não que isso seja uma questão que exclua a possibilidade de ser antissemita. Porque há muitos judeus antissemitas, né? Que se escondem sob o véu de antisionistas. Mas tudo bem. Essa aí é uma outra discussão que eu não quero entrar agora. Quando você pensa nessa disputa, você já sabe de que lado os nazistas ficaram, né? A gente não precisamos de grande inteligência para sabermos que os nazistas estão do lado de quem? Do lado dos Groypers. Não está do lado do Thielverse. Né? Pois bem. Então, essa é a primeira questão. Aí pega dentro daquela lógica de cortes ridículos, né? Pega uma piada que ele faz sobre o fato de um judeu que vivia perseguido pelo regime alemão ter casado com uma ariana. E ele diz, bom, isso é algo que eu aconselho a todos. Mas a piada não é óbvia aqui. Um judeu perseguido pelo regime alemão dentro da Alemanha acabou se casando com uma alemã ariana. Vocês não conseguem perceber o humor ácido aqui? Óbvio que muitos não perceberam. Primeiro, porque são incapazes de perceber qualquer coisa que não esteja muito explícito, né? Qualquer coisa que precise de uma certa interpretação, você já não conseguirá deduzir, né? No caso do Nando Moura, tem isso, dele ser incapaz, mas também tem o fato dele ser canalha, então equilibra, né? Meio que 6-7, equilibra. Até hoje eu não entendi muito bem a ideia do 6-7, que fazer assim. Eu não entendi até hoje, 6-7. Mas enfim. Meio ele equilibra naquilo ali, que é o fato de ser canalha e o fato de ser incapaz. Mas ele quando pega esse corte, ele diz o seguinte: olha como ele é nazista, cara. Ele tá aconselhando todo mundo casar com Mariana. Calma. Novamente, ele está falando sobre um escritor judeu perseguido durante o regime nazista da Alemanha, que vivia na Alemanha e, sendo judeu,
sendo perseguido por alemães, casou-se com uma alemã ariana. É um tipo de subversão da lógica em que o poder ilegítimo e autoritário perdeu a disputa para aquele indivíduo quando aquele indivíduo subverteu, casando-se, não é? Com uma alemã ariana. Não é difícil. Pô, vocês escutaram daí o espirro? Foi a Fernanda, cara. É... Foi a Fernanda espirrando lá do outro quarto. Bom, então, então vocês perceberam já aqui como que é completamente ridícula a acusação dele ser antissemita ou nazista, não é? É completamente ridículo aqui. Mas calma, que tem outras acusações, como por exemplo o fato dele ser racista, né? Olha, ele é racista. Mas como que ele é racista? Isso sempre o Nando Moura gosta de falar, que ele supostamente é um racista. E ele se baseia em alguns textos que ele não conseguiu compreender muito bem. Por exemplo, textos sobre a Guerra Civil. Existe um autor chamado Mike Maxwell. Mike Maxwell. Ele é também da Imperium, né? Da Imperium Press. Acabou de publicar um livro que eu pretendo até comprá-lo agora em janeiro. E bem, o Michael Maxwell, ele é um grande estudioso da Guerra Civil Americana. E ele tem um blog que, salvo engano, é Examine... Eu acho que é esse o nome do blog. Examine the Civil War. Né? Eu acho que é esse o nome. Se não for, me perdoem. Mas eu acho que é esse o nome do blog dele. E quando você pega pra ver o blog do Michael Maxwell, o Mike Maxwell, ele trata da questão da guerra civil a partir de prismas que geralmente são ignorados porque sempre fazem um tipo de uma interpretação histórica extremamente moralista, não é? Existe uma espécie de interpretação histórica extremamente moralista sobre a Guerra Civil Americana. E o Mike Maxwell, ele vai nos arquivos, ele é um bibliotecário, né? E ele acabou indo nos arquivos físicos mesmo, fontes primaríssimas, para poder entender sobre a Guerra Civil Americana. E ele demonstrava, por exemplo, sobre como a questão negra americana é um pouco diferente daquela forma como estava sendo colocado anterior à resolução da Guerra Civil e anterior à forma como entendemos a Guerra Civil. Inclusive sobre, como ele fala, você tinha um país que realmente tinha uma divisão geográfica muito clara e que isso fazia com que você criasse safety spaces dentro da América, não é? E você conseguia ter meio que a lógica de bloodline através do solo, não é? E isso você pode achar que é problemático, você pode achar que não é problemático, você pode achar que é bom, você pode achar que não é bom. Mas percebam bem, isso significa que do fim da Guerra Civil Americana, que, salvo engano, foi em 1850. Salvo engano, foi em 1850. Eu acho que... Foi em 1850 ou não? Já não vou lembrar agora. Não vou lembrar agora. Mas... A gente vai lembrar depois. Vocês podem, por favor, me mandar quando foi que terminou a Guerra Civil Americana? Que eu não vou lembrar. Qual foi o comentário que apagaram? Não vi. 1865, muito obrigado, 1865. Eu não sei porque eu fiquei com 1850 na cabeça. Não sei porquê. Mas bom, voltando. Ela acaba em 1865, não é? E apenas quase 100 anos depois, é que os negros conseguem direito a voto, por exemplo.
É quase 100 anos depois que você acaba com a segregação dentro da sociedade americana. Ou seja, a guerra civil foi pelos direitos dos negros ou foi pela industrialização americana? Alguém consegue me explicar? Essa é uma questão. Foi pelo fim do racismo e dos direitos dos negros americanos ou pela industrialização americana? E, obviamente, a escravidão ela tem um fator que, além das questões morais, que realmente são terríveis, e é bom deixar isso claro, né? O maior problema também da escravidão à época, no século XIX, foi há uma revolução industrial a acontecer, precisamos de uma massa trabalhadora e vocês estão escravizando pessoas em campos de algodão, no campo, e vocês estão ficando. E isso vai atrasar o desenvolvimento da nossa nação. Não é? Bom, o Mike Maxwell, que é um estudioso da Guerra Civil, ele vai trazer diversas outras fontes, informações, interpretações sobre aquele caso. A interpretação histórica, corrente e consensual dentro da academia é: a Guerra Civil Americana foi uma disputa entre escravagistas e abolicionistas. Me parece ser entre formas de desenvolvimento e modelos de acumulação de capital. Certo? Então, temos interpretações que estão em disputa aqui. Temos interpretações em disputas aqui. Né? E eu não consigo entender como que autores trazerem interpretações diversas sobre um evento histórico faz com que você simplesmente os acuse de coisas tenebrosas, como racismo, ou como nazismo, ou como qualquer outra coisa. Perceba bem, o argumento do Nando Moura provavelmente vai ser o seguinte: olha, isso é revisionismo histórico. Mas, Nando Moura, você próprio é um revisionista histórico. Você próprio é um revisionista histórico. Acham que eu estou mentindo para vocês sobre ele ser um revisionista histórico? Procurem vídeos dele falando sobre 1964, quando ele chamava inclusive de revolução, não de golpe. Essa é uma interpretação revisionista. Tá? Procurem, então, ver como que... quer saber como ele é revisionista? Procurem sobre ele a opinião de Nando Moura sobre o nazismo ser de esquerda, na opinião dele. Isso é um revisionismo histórico também e uma reinterpretação que está indo na direção contrária à academia. Está indo na direção contrária à academia. O seu revisionismo histórico pode. Outros revisionismos não podem, né? Eu gosto de pensar o seguinte. Como que vocês olham para essa pessoa e pensam... Não vocês aqui eu sei que não. Mas como que as pessoas olham para esse Nando Moura e pensam bem assim: não, ele tem uma opinião interessante que dá pra gente escutar. Esse homem não leu nada sobre Curtis Yarvin, tá? Esse homem não leu nada sobre Oswald Mosley. Rapidinho, uma outra coisa que leva, né, à questão do Nando Moura falar que o Yarvin é alguém racista é a questão do QI, porque ele fala que em média brancos têm um QI superior. Eu ainda preciso ler, fazer uma releitura, principalmente, de alguns escritos do Yarvin sobre a questão do QI. Mas, já entrevistei pesquisadora da Unicamp, uma pesquisadora progressista da Unicamp, e ela fala sobre, a questão genética, que também influencia o QI. Não significa, perceba bem, a questão genética não significa que negros ou brancos, mas naquela naquela forma quase que infinita de genes, nessa troca de genes
que há de gerações e gerações e gerações dentro de uma família, isso irá se reproduzir, né? E irá também. Mas a maior parte, e vamos colocar que é 60-40, né? 60% da questão que irá definir o QI, que é sobre identificar padrões, resolução de problemas, lógica, é definido pelo ambiente. Mas você tem um grande fator genético e você também tem um fator ainda maior que é ambiental. Isso está alinhado com o melhor da nossa ciência, né? Quer saber quem fala muito sobre QI? Richard Hanania. Richard Hanania, que hoje é, a meu ver, um hiperprogressista. Eu acho o Richard Hanania genial, mas é muito progressista para o meu gosto. Ele trata demais das questões de QI. Muito sobre as questões relativas ao QI. Né? E aí, quando você tenta pegar aquilo que o Yarvin fala sobre QI, ele está pegando a partir de dados da própria América. Lá nas escolas você tem um teste de QI. Então, por exemplo, asiáticos terão QI altíssimo, chineses, taiwaneses, indianos terão QIs altíssimos, não é? Então, ou seja, você tem do leste da Ásia e do sul da Ásia ali, regiões que você vai ter QIs altíssimos. Aí você vai ter o QI entre os brancos americanos. E você vai perceber que os brancos americanos em Massachusetts, por exemplo, tem um QI menor do que em Los Angeles. Mas por quê? Né? Que é na Califórnia, desculpa, Los Angeles, na Califórnia. Por quê? Porque há uma questão ambiental. Né? O que faz o branco californiano ter um QI maior do que do branco de Massachusetts? A questão ambiental. Né? E aí você vai perceber também que há diversas variações entre os negros americanos de determinadas regiões. Um negro americano que está hoje em Detroit provavelmente tem um QI, eu não vou ter aqui os dados na mão agora, mas você vai ter um QI menor do que o negro californiano, né? Porque o ambiente importa. E que quando fala sobre a questão genética, não está falando que todo negro compartilha aquilo ali. Não. Mas que se for pegar um cruzamento entre meus pais, e aí vai pegar os avós, e aí vai pegar os meus bisavós, os tataravós, e dentro dessa questão que é quase infinita de genes passados, né, você vai conseguir determinar sim sobre sua prole. Né? Isso vai acabar por determinar algo sobre sua prole. E aí, o que é que importa na questão sobre QI aqui? Né? Qual é o maior problema? Por que os negros americanos têm, em média, um QI menor do que dos brancos americanos? É uma questão genética? Não. É uma questão ambiental. Porque, por tudo que eu falei, do fim da Guerra Civil para acabar com a escravidão em boa parte do país, até a instituição dos direitos civis, demoraram quase 100 anos. Nesse período, você vai ter a criação de verdadeiros guetos dentro da América. Você vai ter ambientes piores. Quando você tem ambientes piores e essas pessoas se reproduzem dentro desses ambientes piores, você vai acabar por condenar gerações e gerações. Né? Porque é um ambiente que acaba por reproduzir, na média, pessoas com diversos problemas de comportamento, de baixo QI e por aí vai. Se você conseguir... Vemos isso na questão da favela brasileira. Pode perceber que a forma com que as pessoas raciocinam é uma forma compartilhada. Né? Raciocinam a partir de um vocabulário muito próprio, que é um vocabulário muito restrito. Né? Vocabulário muito restrito nas favelas brasileiras, se comunicam de uma forma muito parecida, se vestem de forma parecida. E você vai perceber que negros e brancos dentro daquele ambiente, pardos, etc., irão acabar por, na média, terem comportamentos semelhantes,
terem inteligências semelhantes, porque o ambiente condiciona, né? Há um condicionamento ambiental àquilo ali. Mas há também demarcadores genéticos. E que não significa que o branco e o negro, por serem brancos e por serem negros, né, terão inteligências distintas por conta disso. Não. Mas você pode ter uma pessoa branca, de uma família toda branca, que tem genes ruins e que vai gerar alguém burrinho, não é? Alguém problemático, vai gerar normal. E você também vai ter isso entre negros. O maior determinante para essa disparidade dentro da América se dá através do ambiente. O contexto ambiental é que condiciona essa disparidade entre inteligências dentro da América, tá? Entre brancos e negros. E é o que faz também com que asiáticos tenham uma capacidade, um QI maior e consigam ter rendas maiores e por aí vai. Porque eles também acabam por viver agrupados, né, entre os seus. E isso leva a você ter um grupo étnico com um QI e uma renda maior do que outro grupo étnico. Mas isso não está determinado em 100% pela etnia. Você percebe que você descrever que um grupo étnico é mais rico do que o outro, ou tem um QI na média maior do que o outro, não significa que você está atribuindo àquela etnia a razão de ter o QI maior ou a renda maior. São coisas diferentes. São coisas diferentes. E eu acho que vocês conseguiram compreender a questão relativa ao ambiente, não é?